Olá, graça e paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs que vão entrar aí ao vivo, que vão rever o vídeo, ver o vídeo novamente depois. Aqui vos fala o presbítero Harrison Farage. Eu sou um pouco ausente aqui dessa rede, mas sou muito mais visto na rede vizinha, mas hoje eu resolvi fazer uma live por aqui, irmãos. E eu quero falar um pouco da palavra de Deus. Deus colocou no meu coração voltar com os programas que eu sempre faço na rede vizinha, né? E Deus me deu essa direção que o programa chama Põe Fé. Temos que pôr fé, né? Na nossa vida, em tudo. Nós somos estruturados pela fé, né? A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E, irmãos, Deus ele me deu uma palavra. Ele me direcionou uma palavra. Eu quero orar antes de introduzir essa palavra, antes de falar, né? E refletir nesta palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos orar? Senhor, eu oro esta tarde, Senhor, esta noite de sábado, Pai, pelos meus irmãos, Senhor, aqueles que vão ver o vídeo, aqueles que vão entrar na live, aqueles que vão ouvir, Senhor, até o final, aqueles que vão ser tocados pela Tua palavra, Senhor. Enquanto nós estamos aqui, vai de encontro, Pai, aos nossos pensamentos, vai de encontro ao nosso coração, que a Tua palavra ela vai de encontro à nossa alma e ao nosso espírito, Pai. Que cada um, Senhor, que ver esse vídeo, Senhor, Pai, seja tocado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, irmãos, Deus ele me deu uma palavra que eu refleti nela, estudei essa palavra e ela está guardada aqui no meu coração. Ela está no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo 2. Essa palavra ela tem como título o paralítico de Cafarnaum. E prestem bem atenção, irmãos, no que Deus quer falar conosco. A palavra vai dizer assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo juntaram tantos que nem sabia, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito, em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé que tinham, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Dizendo: e quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, meus irmãos, esta palavra do paralítico de Cafarnaum, que está em Marcos capítulo 2, é uma palavra muito conhecida. É uma palavra que todos os cristãos, de alguma forma, já ouviram uma pregação, já ouviram um áudio, já ouviram em alguma rede, alguém falando, reflexionando sobre essa palavra. Quando nós nos deparamos aqui com essa narrativa dos 4 amigos do paralítico, nós podemos analisar alguns fatos que aconteceram aqui. Um dia antes de Jesus estar aqui nesta casa, em Cafarnaum, e ele curar este paralítico, nós temos também o contexto histórico bíblico que está lá em Marcos capítulo 1, no final do capítulo, a partir do versículo 40, onde Jesus ele cura um leproso. A palavra vai dizer que ele aproximou-se dele um leproso, rogando e pondo-se de joelhos diante de Jesus, ele dizia: se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e este homem ficou limpo. Então isto aconteceu um dia antes. Nós analisamos alguns fatos, nós podemos
esse homem ele foi até Jesus, ele buscou a Jesus para uma cura física, uma cura na sua carne, a lepra. E quando nós podemos ver isso, nós analisando esse fato, imagina, irmãos, como que era difícil para um leproso viver naquela época. Porque naquela época, quando uma pessoa era declarada leprosa pelo sacerdote, ela ia para fora dos muros da cidade. Ela ia para a cidade dos leprosos, para um lugar onde eles cavavam como se fossem tocas de tatu, tocas de coelho, irmãos. Esses leprosos eram levados para fora da cidade. Dependendo da lepra, a casa do leproso era queimada, meus irmãos. A família do leproso ficava restrita por alguns, até que se comprovasse que somente ele naquela casa estava leproso. E este leproso ele era levado para fora da cidade, para fora dos muros da cidade. Ele vivia na cidade dos leprosos. E eles viviam em buracos por quê? Por causa do sol. O dia, a luz, o sol, dependendo da lepra na pele, ela desfazia, desfarelava a pele, incomodava com dores, com coceiras. Então eles tinham que viver em tocas durante o dia. Eles podiam sair dessas tocas durante a noite, mas viver naquele perímetro, naquela região que é a cidade dos leprosos. Então este homem ele teve uma oportunidade, estava passando quem ali perto dele? Este é o contexto histórico para você que está chegando, para você que vai chegar. Em Marcos 2 nós estamos falando sobre o paralítico de Cafarnaum, aquele em que foi levado pelo telhado pelos seus 4 amigos. Mas antes de nós entrarmos no texto, nós estamos contextuando o que aconteceu antes desse período. Então, na lei, o leproso deveria ser separado da sociedade, ele ficava fora dos muros. Eles eram considerados impuros, eles não podiam se relacionar com as demais pessoas, inclusive com seus familiares. Mas se houvesse a cura da lepra, meus irmãos, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o mesmo conferia, autorizava, e o curado ele voltava para a cidade depois de um ritual de purificação. O que chama atenção aqui é que o leproso agora ele é curado e já começa uma caminhada. Ele começa uma caminhada desobediente a Jesus. Por quê? Porque Jesus disse para ele: agora você está limpo, apresente o seu sacerdote. Mas a palavra vai dizer, no versículo 45 do capítulo de Marcos, mas tendo ele saído, ele começou a fazer o quê, meus irmãos? Antes dele chegar no sacerdote, ele começou a pregoar muitas coisas, divulgar o que aconteceu com ele, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e em todas as partes iam as pessoas ter com ele. Vejam só, um leproso foi até Jesus, ajoelhou, adorou, rogou e pediu que lhe curasse. Jesus foi movido pela fé e pela humildade, pela humilhação daquele homem, de tanta compaixão, que naquele momento Jesus disse assim: eu quero ser limpo. E esse homem se limpou-se. A lepra foi curada. E a palavra vai dizer no capítulo 1, no versículo 40 até o 45 de Marcos, que este homem, ao invés de ir para o sacerdote diretamente, ele começa a pregar de tal forma que pessoas e multidões que conheciam aquele homem, sabiam que estava fora da cidade há muitos anos, talvez. Este homem agora está pregando sobre Jesus. Esse homem agora é um missionário de Jesus. Olha, meu irmão e irmã, ele anunciando o milagre que Jesus fez na vida dele, pelas ruas, pelas praças dos corredores. Eu quero aqui fazer uma breve reflexão. Jesus me curou. Jesus operou um milagre. Eu estou limpo. Eu quero fazer uma reflexão com você. Como que nós estamos anunciando as maravilhas que Jesus tem feito em nossas vidas? Qual é o testemunho por onde você passa? Jesus ele está sendo anunciado? Ele está sendo apregoado? Você tem falado para as pessoas os milagres que Jesus tem feito em sua vida? Ou você só tem reclamado e murmurado com o próprio Jesus por coisas que ainda não aconteceram na minha e na sua vida? Meus irmãos, nós temos que ser como este leproso, como este homem que se humilhou. Humilhai-vos diante da potente e poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele possa vos exaltar. Esse homem se humilhou, ele entregou toda a sua adoração, ele rogou a Jesus que lhe curasse, e Jesus curou ele, e ele foi apregoar o evangelho de Jesus. Para ele, antes de se apresentar ao sacerdote, que era o que ele tinha que fazer, o mais importante para ele era dizer para quem pudesse, para quem quisesse ouvir, as maravilhas que Jesus Cristo fez na vida dele. Ele colocou Jesus
Jesus foi prioridade depois que ele olhou para si, porque a gente só dá valor para o milagre que acontece com a gente. O milagre do irmão talvez é tão irrisório, talvez nem é importante para nós. Hoje os cristãos estão assim, meus irmãos. Eles querem ver o milagre em si, no próximo não, mas em si, ok. A igreja, ela se reúne como um corpo, onde os membros fazem parte desse corpo, onde Cristo é a cabeça. Mas quando a igreja começa a ver milagre na vida do irmão, quando eu começo a ver milagre na vida do fulano, do cicrano, e o meu milagre não chega, eu começo a ter inveja, eu começo a questionar a Deus sobre o milagre que ele fez na vida do meu irmão. Quando na verdade eu tenho que orar por ele, eu tenho que jejuar por ele, eu tenho que clamar por ele na comunhão dos santos, que é o que pede a palavra do Senhor. Eu acredito, meus irmãos, eu tenho fé que este homem, ele se humilhou tão grandemente na mão de Deus, que Deus ali na hora, Jesus, ele falou ser curado. O texto termina nos informando, unanimamente nos 3 evangelhos sinóticos, que Jesus ele estava cauteloso. Por quê? O capítulo 1 termina dizendo que Jesus ele começou a andar pelo deserto, porque ele já não podia andar publicamente na cidade. Ele estava se conservando fora, nos lugares desertos, e todas as partes, todas as pessoas ainda assim iam ter com ele. O texto termina nos informando isso, os 3 evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Que Jesus ele se conservava por quê? Porque Jesus estava ficando conhecido, as pessoas estavam clamando por Jesus, e ele tinha uma cautela com os fariseus, com os saduceus, com os presidentes dos sinédrios, porque as pessoas queriam perseguir e ele sabia que aquela ainda não era a hora. Então o texto ele termina nos informando isso. E ele andando por deserto, evitando os centros urbanos, evitando cidades, evitando os escribas, os fariseus, os homens do sinédrio, e mesmo assim, no deserto, as multidões iam ter com ele. Entendam isso. Talvez a opressão dos fariseus está levando você a pregar nos desertos, mas não se preocupe. Não se preocupe, não se precipite, porque tem muitas pessoas lá no deserto precisando ouvir a palavra e serem novamente encorajados a retornar para Jesus. Talvez você seja o porta-voz dessa geração, a voz do que clama no deserto, que está preparando o caminho para Jesus. Isso aconteceu com João Batista, o último profeta que está no Novo Testamento. Ele foi levado a pregar no deserto. As pessoas não queriam a palavra de João Batista no sinédrio. As pessoas não autorizavam a palavra de João Batista nas praças públicas. As pessoas não queriam, os fariseus não deixavam João Batista dizer que precisava de arrependimento e que eles eram cambada de víboras no centro urbano. Mas no deserto ele pregava a Bíblia do Jordão com ousadia, com a presença do Espírito Santo. Ele dizia: arrependei-vos, cambada de víboras, porque é chegada a hora que o rei está chegando. Você quer ver outra pessoa que se tornou rei? Foi os valentes de Davi. Deus ele teve que dar uma situação para levar Davi até uma caverna, onde lá tinha um homem que foram abandonados pela sociedade, pessoas que foram excluídas pelos religiosos, pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça porque praticavam a verdade. Esses homens estavam dentro de uma caverna, ali para todos, ali para o inimigo. Eles pensaram, perderam, sumiram, não estão mais no holofote, não aparecem mais na igreja, eles não fazem mais live, eles perderam, eles estão dentro da caverna, eles já morreram. Mas não. Deus preparou um momento, uma situação em que o rei Davi foi até a caverna, e a única escolha que o rei Davi tinha ali era se ajuntar com esses homens e tornar os valentes de Davi, aonde eles venceram a guerra, aonde eles puderam conquistar os seus lugares ainda mais altos e melhores na presença de Deus. Isso acontece, meu irmão, dentro das igrejas hoje. Pessoas estão tendo que ir para dentro de cavernas, porque estão sendo atacadas pelos próprios religiosos, por pastores que deviam estar buscando as ovelhas, pastores que deviam estar trabalhando pelas ovelhas, pastores que deviam estar apacentando as ovelhas. Eles estão usando o microfone para atacar as ovelhas, matar as ovelhas, espantar as ovelhas. Mas não se escute não, meu irmão. Se você está num deserto, se você está de uma caverna, se você está sem luz, sem holofote, sem microfone, João Batista também não tinha, Davi também não precisou disso. Davi foi encontrado no fundo de uma casa, meu irmão, tocando harpa, adorando ao Senhor e cuidando das ovelhas. Não eram dele, eram as ovelhas de seu pai. Mas quando Deus quis exaltar a Davi, ele levantou Davi, ele deu roupa para Davi, ele deu trono
para Davi, ele deu poder para Davi, ele deu sabedoria para Davi, e Deus não é diferente, ele não faz acepção de pessoas, ele é assim também comigo e com você, meu irmão. Entendam isso. Talvez a opressão dos fariseus está levando você a pregar em desertos que você não queria estar, mas não se preocupe, não esquente a sua cabeça, porque, olha, muitas pessoas lá precisando ouvir uma palavra, talvez Deus vai usar você, é isso mesmo. A própria igreja hoje está colocando os de dentro para fora, meu irmão, mas não como enviados do evangelho, não missionários, e sim pessoas expulsas por pegarem a verdade, por quererem a verdade, por baterem de frente com um sistema corrupto e podre religioso. Mas não esquente a cabeça, porque Deus está vendo. A igreja, meu irmão, ela não está bem, todos sabem disso, pois fomos avisados que a palavra estaria mexões aos ouvidos daqueles que estivessem encenando, daqueles que estivessem profetizando sem serem enviados, como artistas em pau desviados da presença de Deus. Hoje, prega de qualquer maneira. Tem pessoas, meu irmão, hoje, que mentem e estão louvando ao mesmo tempo. Tem vícios e estão na portaria da igreja recepcionando os irmãos. Pecam de dia e de noite e estão nos templos, falando de Deus, falando da palavra da qual não praticam. Mas eu tenho uma notícia, aliás, a Bíblia tem. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Ele não mudou e não muda. E a palavra é: arrependei-vos ainda enquanto há tempo. A palavra de Deus é a mesma, porque é chegada a hora em que Deus está em busca de verdadeiros adoradores e que busquem e que adorem Ele em espírito e verdade. Hoje eu estou aqui nessa live tocado pelo Espírito Santo para pregar sobre o Evangelho de Cristo que cura, que liberta, que salva, que restaura, que transforma. Nos dias seguintes, Jesus Cristo está em Marcos capítulo 2, que nós vamos entrar no texto de Marcos capítulo 2, contexto de Cafarnaum, onde o paralítico é levado pelos seus amigos. Houve um grande rebuliço de tal forma que a região foi tomada por uma grande multidão de pessoas. O texto ele vai relatar que para esse paralítico chegar até Jesus foi necessária uma estratégia de seus amigos pelo telhado. Eu acredito que era tão numerosa, meu irmão e minha irmã, as multidões, que nem gritando ouviriam que eles estariam ali. Você lembra de Bartimeu? Que Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não conseguia ouvir, mas ele sabia que era Jesus que estava ali. E ele não, o cego ele andava, mas ele não via. Ele não sabia por onde chegar até Jesus. Muitas pessoas falando, muitas pessoas andando, uma gritaria. Então ele usou a sua voz, ele começou a gritar cada vez mais. E as pessoas, sabe o que as pessoas faziam? Cala a boca. Não do mestre. Você está do mestre. Ele não vai te ouvir. Mas enquanto mais ele ouvia não, mais ele gritava. Ele dizia: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Enxerga. Ele não tem pernas para ir até Jesus. O cego tinha pernas para ir até Jesus, mas ele não conseguia enxergar. A matemática ela é simples. A multidão, ela nos atrapalha de aproximar de Jesus. O cego gritava, mandavam ele calar a boca. O paralítico chegou, ninguém abriu o caminho. Porque para eles terem tomado, meus irmãos, esta decisão de ir pelo telhado, é porque o paralítico tentou ir pela porta tinha muita gente. E nessa multidão, meu irmão, tinha curiosos, nessa multidão tinham pessoas, fariseus, presidentes do Sinédrio, juízes, que estavam ali para saber o que estava acontecendo, querendo pegar algo de Jesus para prender Jesus, para ficar e matar Jesus. Nós temos outros textos relacionados à multidão que nos mostram que para Deus operar a nosso favor, nós devemos romper ela. Devemos romper a multidão como Bartimeu rompeu a multidão. Ele teve que gritar e gritar e gritar até que Jesus ouviu a sua voz, do fundo da sua alma, o seu clamor e disse: tragam ele até a mim. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela teve que romper uma multidão. E Jesus, quando tocado por essa mulher, ele olha para Pedro, todos os seus discípulos e diz: alguém me tocou. Pedro disse: poxa Jesus, todos te tocam, todos te apertam, todos te oprimem, olha quanta gente tem ao nosso redor. Jesus disse: não, mas saiu virtude, saiu poder de mim, alguém me tocou diferente.
Jesus sabia que era ela. O que Deus quer dizer para mim e para você hoje, meu irmão? Que para você vencer as batalhas, as guerras espirituais na sua vida sentimental, na sua vida religiosa, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida familiar, você tem que romper as multidões, porque as multidões atrapalham você chegar até ao Mestre, até a Jesus. Tanto é que em alguns milagres, Jesus ele tirava a pessoa da multidão, levava a pessoa à parte. Você quer ver? Havia uma multidão em Jerusalém na festa da Páscoa. Todas as nações convocadas, todas as portas, as 12 portas abertas. Jesus esperava entrar na porta principal, pela porta da frente. Jesus ele vai pela porta das ovelhas. Está lá em João capítulo 5. E dos animais, Jesus entra, acredito eu, se abaixando, porque era a porta mais estreita, menor. Era a porta que os sacerdotes recebiam os animais para a purificação. Olha por onde Jesus entrou. Jesus entrou por ali, havia um homem ali sentado há 38 anos. Jesus teve que sair à parte da multidão contra esse homem. Há um cego também. Há um surdo de... Quando uma mulher chega e disse, Jesus, homem, tenha compaixão dele. Ele não ouve, ele é surdo. Jesus pegou esse homem e levou ele fora da cidade, fora da multidão. Para você ver o milagre acontecer na sua vida, você vai ter que romper a multidão. E é sobre isso que o Espírito Santo quer que eu fale esta noite. Tem muita gente no caminho empatando meio o seu milagre. Pessoas que até dizem que estão seguindo Jesus, mas quando percebem que você e eu estamos nos aproximando, eles querem interromper o processo. Procura na minha e na sua vida. Ele quer interromper na sua vida. Tem pessoas que estão do seu lado, aí mesmo dentro da igreja, meu irmão, não se escandalize, não, que é a palavra. Jesus disse que nós seríamos enganados pelos profetas, não é pelo diabo não, nós seremos enganados por falsos profetas, é a Bíblia, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Tem pessoas empatando o seu milagre, tem multidões que você tem que romper, tem multidões que você tem que sair fora dela, tem pessoas que dizem que estão com Jesus, que estão com você, que são seus amigos, mas quando você está se aproximando do seu milagre, eles querem interromper o processo na sua vida. Não se escandalizem não, isso aqui é Bíblia e está acontecendo em inúmeros tempos ainda hoje. Jesus, uma certa feita, ele atravessou um mar em tempestades para encontrar um homem que estava endemoniado. Marcos, mais para frente aqui, capítulo 5, o endemoniado gadareno. Jesus, ele passa o dia pregando, curando, fazendo milagres. Aí ele olha para os discípulos e disse assim: passemos para o ano. E eles vão embora. Marcos capítulo 5. E chegaram a outra margem, mar, a província dos Gadarenos. E saiu ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias podia alguém prender. Por tendo sido muitas vezes em cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite nos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E lhe respondeu o endemoniado, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E dava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando num monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, que eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que sem porcos fugiram e anunciaram na cidade, os campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, aquele que tivera a legião, agora sentado vestido, e em juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera a um endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse do seu território. Um homem endemoniado, meu irmão, há anos, se cortava, se automutilava, estava seminu na cidade, gritando dia e de noite.
Dormia, descansava em cima de um túmulo no sepulcro, cheio de demônios. Mas Jesus rompeu a multidão que ele pregou durante o dia, atravessou o mar. E à noite, Jesus agora deita naquele barco e vai até o lado. Ele vai até agora Gadara, Genezaré. E chegando lá, quando Jesus pisa naquele local, aquela autoridade maligna que dominava aquela região, que dominava a cidade de Decápolis, que eram as 10 províncias daquele lado. Quando Jesus foi operar ali, aquela autoridade maligna, ela reconhece que uma autoridade maior chegou ali. É isso que acontece com você quando você pisa na sua casa, quando você pisa no seu trabalho, no ônibus, no Uber, quando você está andando pela rua, aonde você for, a autoridade do mal, ela tem que reconhecer que tem uma autoridade maior que está sobre a sua vida, e essa autoridade, ela domina tudo, ela domina todos, ela é onisciente, presente, ela faz, ela acontece, ela cura, ela restaura, ela transforma, ela dá vida ao que está morto. Jesus pisa ali, a autoridade maligna reconhece daqueles demônios que Jesus está ali. Eles falam que nós temos um Deus, Filho do Deus Altíssimo, para que nos atormente. Jesus falava, sai deste corpo, quem são vocês? Eles diziam, mas somos muitos. Ninguém se preocupava com aquele endemoniado. Aquele endemoniado era mais doido que vivia ali naquela cidade. Era mais um doente, um débil mental. Era considerado um imundo pela sociedade. Talvez as pessoas davam um pedaço de pão para ele. Talvez as pessoas davam um copo de água para ele. E talvez já estavam acostumados a ver aquilo. Mas chegou Jesus. E quando Jesus disse, saiam do corpo desse homem, o inferno é tão ruim que nem os demônios querem ir para lá. Eles preferiram entrar nos porcos, porque haviam ali pessoas que tinham porcos. E os donos de porcos estavam na cidade, mercadando, trabalhando. E tinham as pessoas que trabalhavam por esses donos de porcos, que ficavam apacentando os porcos e ficaram de longe acompanhando o que Jesus estava fazendo com aquele homem. De repente, aquele homem sai, todos os demônios entram nos porcos, eles se precipitam. E a multidão, ela vem porque se espalhou rapidamente pela província. Os porcos, mais de 2.000 porcos tinham se jogado no mar. E quando os donos de porcos chegam naquela terra, Jesus sentado em um banco, e vem agora os seus discípulos sentados em outros bancos, e vem agora o endemoniado, agora não mais demoniado, sentado num banco, vestido totalmente diferente daquilo que estavam acostumados, conversando, entendendo o que estava acontecendo, agradecendo a Jesus. Eles chegaram e os homens que apacentavam os porcos ficaram, olha, esse é Jesus, chegou de barco aí, expulsou todos os demônios que estavam com ele. E os demônios entraram nos porcos. E os porcos caíram todos, morreram todos no mar. O que os porcos fizeram? Eles convidaram Jesus embora. Versículo 17 do capítulo 5 de Marcos, sobre o gadareno. E começaram a rogar-lhe que saísse do território. E Jesus, ele não fica onde ele não é bem-vindo. Jesus não fica onde ele não é bem quisto. Jesus não fica onde ele não é adorado. Jesus não fica onde ele não é reclamado. Jesus não fica onde você não quer que ele esteja. Tem igreja que tem culto, tem muita igreja que tem louvor, tem igreja que tem música, tem igreja que tem campanha, tem congresso, tem tudo, menos Jesus. Porque eles fazem tudo, eles fazem qualquer movimento, mas Jesus não está lá. O Espírito Santo não está lá. E quando você chega com a presença, as pessoas querem pôr você para fora. E foi o que aconteceu com esse homem. Jesus lá tirou todos os demônios dele, rompeu a multidão que tinha ali. E sabe o que ele fez? Quando Jesus no barco, ele rogava ali que o deixasse ele. Jesus disse, não, você não vai comigo, fica aí. Pregue o evangelho, olha, termina. Vai para casa, vai para o Teus e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como ter misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas que Jesus fizera e todos se maravilhavam. Sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos romper a multidão. Você quer o seu milagre? Sai da multidão. Você quer ver a sua vida mudar? Sai da multidão. Rompe a multidão. Bartimeu teve que romper a multidão com clamor, porque ele não enxergava. O cego Bartimeu teve que gritar o mais alto que ele conseguia para que Jesus ouvisse a sua voz. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper uma multidão e por baixo, porque por cima ela não estava conseguindo, ela teve que se rastejar para tocar no manto de Jesus. E Jesus
Conhecer que dele saiu o poder. O paralítico de Cafarnaum, que é o texto ao qual nós estamos aplicando hoje em Marcos capítulo 2, que os seus amigos levam ele, 4 amigos levam ele para lá. Às vezes você vai encontrar 1, 2, 3, 4 amigos que vai te levar, que vai te ajudar, mas numa multidão você não consegue o seu milagre. Numa multidão você não consegue chegar até Jesus. Vamos romper as multidões, meu irmão. As multidões sentimentais, as multidões profissionais, as multidões religiosas, pessoas, meu irmão, que fazem tudo na igreja, fazem um movimento dentro da igreja, mas quando ela vê você recebendo o teu milagre, quando ela vê você rompendo, ela é a primeira a desejar o seu mal. Nós temos que participar sim do corpo de Cristo. Não diga a você, eu sou a igreja de Cristo, Cristo habita em mim. Não, 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 não. Você não é o corpo de Cristo. Você é um membro que faz parte de um corpo como um todo. Nós somos uma areia no oceano. Um corpo sem um membro, ele sobrevive. Tem pessoas que amputam um braço, uma perna, um dedo, uma orelha, e ela sobrevive. Porque o membro foi partido, mas o corpo está vivo. Agora, porque foi partido, ele não sobrevive. E nós somos um membro que fazemos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. E se você, como membro, está distante do corpo, você vai morrer. Você vai ficar podre. E você vai para o sepulcro. Então não se desligue de uma igreja, mas rompa as multidões. Cai fora das multidões. Não coloque a sua fé em pastor, porque amanhã ele pode se perder. Amanhã ele pode se desviar. Amanhã ele pode sair. Amanhã ele pode fazer você ficar triste. Não vá andando nos caminhos da multidão. Rompa as multidões. A única honra que nós devemos dar é a Deus e ao seu pai e à sua mãe. Honre a Deus, a Bíblia diz, ao seu pai e à sua mãe. É óbvio que nós temos que respeitar as autoridades espirituais, que nós temos que respeitar as igrejas, mas você nasceu para romper multidões. Este homem de Cafarnaum, quando seus amigos levaram ele pelo telhado, que ele desceu até Jesus. Antes de Jesus curar, Jesus disse uma palavra a ele, e nós temos que perceber o texto. Jesus disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem pecados. E antes de Jesus antes de Jesus fazer o milagre, antes de Jesus curar a nossa carne, ele quer nos salvar. Jesus nunca disse vá, a fé te curou. Ele disse vá, a fé te salva. Porque a cura é consequência. A salvação é o primordial no reino de Deus. Jesus veio para que nós fôssemos salvos. O primordial para Jesus é a salvação. Se Jesus não fizer nada por você mais na vida que você tem nessa terra, ele não te deve nada mesmo. Ele já fez. Foi na cruz. Nós temos hoje a liberdade. Nós éramos aprisionados do inferno. Nós éramos mortos e ele reviveu. Então, meu irmão, rompa multidões. Não ande com multidões. Rompa as multidões. Ande nos caminhos de Jesus. Jesus, ele é o centro da sua vida. Ele é o centro do seu clamor, da sua adoração, porque a multidão, ela quer que você se achegue, mas quando ela vê você rompendo, ela quer que você vá embora. Fique com essa palavra, meus irmãos. Fique com esta palavra gravada na tábua do seu coração. Eu quero orar pela sua vida e entregar a tua vida a Deus. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, neste momento eu oro pelo meu irmão e minha irmã, por aqueles que estão na live, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão assistir uma metade ou um todo deste vídeo, Senhor. O Senhor vai de encontro ao coração, a alma, o espírito de cada irmão, de cada irmã. Pai, traz paz àquele que está perturbado, traz força ao que está fraco, traz vigor ao que está abatido. Desculpe, irmãos. Dá discernimento e sabedoria àqueles que necessitam, Pai, de uma direção da sua parte, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. E você, meu irmão, que já aceitou a Jesus, que já escolheu Jesus como seu único santo, suficiente Salvador, ou você que nunca escolheu e de alguma forma você se afastou da presença, você foi machucado na multidão, a multidão não deixou você chegar, você não
insistiu para romper a multidão, meu irmão. Ainda dá tempo. Rompa a multidão. Levanta a sua mão e diz assim, em tom alto: Senhor Jesus, eu aceito ao Senhor como meu único, santo e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais sair de lá. Perdoa-me os meus pecados. Faça-me um homem, uma mulher melhor na tua presença. E me ajuda, Senhor, segure as minhas mãos para que eu possa, através do teu Espírito Santo, romper as multidões. É o que nós te clamamos, Pai. E agradecemos no nome do Senhor Jesus. Olha aqui todos na santa paz do Senhor Jesus. E todos os sábados nós pretendemos agora no programa Fé. É um programa que está aqui nessa rede, na rede vizinha. E em breve também nós vamos colocar na rádio. Eu pretendo fazer uma rádio online. Nós estamos já fazendo os trâmites. Se Deus quiser, em breve nós vamos estar na rádio e vai alcançar vida. O que interessa para o reino é isso, vidas. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a final de semana, a semana que está vindo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau. E até mais.